Eu quero fazer aqui uma breve reflexão nesse momento, alusiva ao Dia Internacional da Mulher. E eu fiquei pensando o que dizer, e eu quero pedir a devida vênia para me dirigir de forma prioritária às mulheres aqui presentes, não é? Nesse momento e neste culto que se propõe glorificar o nome do Senhor, homenageando-as. E eu quero conversar um pouco, baseado no seguinte tema: uma mulher que inspira. Uma mulher que inspira. O texto, 1 Samuel, capítulo 1, eu quero convidá-lo e convidá-las a me acompanharem nessa leitura bíblica, e eu quero analisar com os irmãos, com as irmãs, com os amigos, com aqueles que nos ouvem através da transmissão online aqui da Segunda Igreja Batista em Barra do Piraí, pelo nosso canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos. Você pode participar aí no nosso chat de bate-papo. E eu quero ler então capítulo 1 do livro de Samuel e dele extrair algumas marcas de uma mulher que inspira. Mulher que inspira. A palavra de Deus diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tu, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, o nome de uma era Ana, o da outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Antes de avançarmos, eu preciso explicar que a referência bíblica não é uma referência de aprovação divina à poligamia. Apenas na dureza do coração do homem, era como se permitido, não aprovado, a relação descrita aí no texto do versículo de número 2. Subia este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Rofni e Finéias, os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, dava porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, ou seja, impedido de ser mãe. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim, o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. É uma referência ao texto de Números, capítulo 6, que marcava a consagração de um filho ao Senhor. O cabelo não era cortado, e esse ato representava o fato de que aquela criança estava sendo consagrada ao Senhor. Versículo 12. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração, e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial,
Da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim, a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho. Chamou Samuel, dizendo: tenho-o pedido ao Senhor. Quando aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, subiu para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto, Ana não subiu. Disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer. Fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e amamentou seu filho até que o desmamou. Havendo-o desmamado, tomou consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha, um odre de vinho, e o levou à casa do Senhor em Siló. Era o menino ainda muito criança. Degolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. Disse ela: tão certo como vive a tua alma, meu Senhor, eu sou a mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Pelo que também agora eu o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, pertencerá ao Senhor, e adoraram ali ao Senhor. Pai amado, fala-nos através da tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Há muitas coisas nas quais as mulheres se destacam. Uma escritora chegou a listar 10 coisas que fazem da mulher uma pessoa diferente. Eu quero citar 5 delas. Por exemplo, as mulheres são mais aptas a procurar ajuda do que os homens. Isso é verdade. Normalmente, quando o casal enfrenta uma dificuldade, ou quando se tem um problema com o filho, é mais fácil a mulher buscar ajuda do que o homem. Disse ela também que elas são mais fortes diante de uma recessão. São a maioria nas universidades. Olha que coisa interessante. As mulheres fazem uma alimentação mais saudável do que os homens. Sabiam disso? A mulher é mais disciplinada com seu corpo, de modo geral, do que o homem. E também, ela descobriu que as mulheres são melhores gestoras do que os homens. De modo geral, obviamente. E nós estamos aqui, nessa noite, para homenagearmos as mulheres no Dia Internacional da Mulher. E me ocorreu, ainda que brevemente, tecer algumas considerações sobre a origem do Dia Internacional da Mulher. Há pelo menos 3 hipóteses. Uma delas, que teria surgido no ano de 1857, exatamente no dia 8 de março, quando supõe-se que 129 operárias foram trancadas numa fábrica na cidade de Nova York em razão das suas reivindicações salariais. E a proprietária daquela fábrica, em retaliação, trancou aquelas mulheres ali naquela fábrica e ateou fogo. E 129 operárias teriam morrido carbonizadas. Essa é uma hipótese que não é lá a mais bem aceita. Alguns até chegam a dizer que essa hipótese não é verdadeira. Mas há uma segunda hipótese, esta sim, com muito mais chance de ser verídica, é de que lá no ano de 1911, exatamente dia 23 de março de 1911, 125 mulheres e 21 homens teriam morrido também em uma fábrica lá em Nova York. Esse é o episódio
da data de 25 de março de 1911, mais aceita como a data, como o episódio que deu origem ao Dia Internacional da Mulher. E esse fato, ele depois se propagou por outros países, até que lá na Rússia, no dia 8 de março de 1917, cerca de 90 mil operárias, não é, marcharam. Era o momento em que aquela nação se preparava para a Revolução Bolchevique, que pôs em terra, que derrubou os czares da Rússia, e 90 mil operárias marcharam, reivindicando melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, manifestando a sua indignação contra o poder dos czares e a humilhação que elas sofriam na condição de serem mulheres. De modo que, no ano de 1975, a Organização das Nações Unidas, a ONU, decidiu então oficializar o dia 8 de março como sendo o dia de comemoração e de homenagearmos as mulheres no mundo inteiro. A mobilização inicial, ela tinha a ver, portanto, com reivindicações de igualdade no trabalho. As mulheres eram submetidas a trabalhos insalubres e também igualdade eleitoral. Muitas mulheres não tinham direito de votar. Mais recentemente, o Dia Internacional da Mulher tem se manifestado com um contorno político e ideológico. E aí se fala, então, na questão do machismo, que não era a proposta inicial do Dia Internacional da Mulher. Se fala sobre a violência da mulher, que tem o seu ponto extremo naquilo que é chamado feminicídio, que é a morte de mulheres, coisa bárbara, mulheres que estão sendo brutalmente assassinadas. E assim surge, então, o Dia Internacional da Mulher com essa proposta, reivindicar igualdade nas mulheres. As mulheres são iguais aos homens nos seus direitos. O Evangelho de Jesus, ele destaca o papel da mulher. A mulher aparece no ministério de Jesus. O apóstolo Paulo, em que pese, quando ele fala sobre família, ele fala de uma hierarquia dentro da estrutura familiar, mas ele destaca e honra a mulher. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 16, ele fala de uma mulher chamada Febe, que tinha uma liderança tremenda na igreja de Roma. E hoje, nós estamos aqui então para considerarmos, à luz do texto, uma mulher que inspira. Há muitas mulheres que inspiram, há muitas mulheres que encorajam, há mulheres que, independentemente da sua condição econômica e cultural, são mulheres altamente inspiradoras. E eu quero começar analisando esse texto, extrair dele pelo menos 3 marcas de uma mulher que inspira na experiência de Ana. Mas antes, eu quero citar aquilo que disse um grande estadista americano, chamado Abraham Lincoln. Você sabe o que Abraham Lincoln disse? Ele disse o seguinte, com muita razão, ele disse assim, que as mãos que embalam o berço governam o mundo. As mãos que embalam o berço governam o mundo. Ou seja, o papel da influência da mulher mãe cuidando dos seus filhos. É por isso que quando a gente lê o livro de Samuel, o livro de Reis, vez por outra faz-se referência a um rei e é dito assim, e o nome da sua mãe era. Ou seja, o papel de influência que uma mãe tem na vida de uma pessoa. Abraham Lincoln disse com razão, as mãos que embalam o berço governam o mundo. O papel da influência da mulher na vida de uma pessoa. Na Bíblia Sagrada, eu quero lhe dizer que há muitas mulheres que servem de paradigma e inspiração para todos nós, especialmente para as mulheres que aqui estão sendo homenageadas nessa noite. Eu poderia citar Ruth, eu poderia citar a juíza e profetisa chamada Débora, uma mulher de coragem. Débora é uma mulher bíblica. Eu poderia falar de Lídia, eu poderia falar
de uma mulher chamada Dorcas, ou Tabita, que se destacava por ser uma mulher com uma vocação para o atendimento social. Ela tinha um coração voltado para ajudar pessoas pobres. Eu poderia falar, por exemplo, sobre Joquebede, a mãe de Moisés. Há, na verdade, na Bíblia, uma lista enorme de mulheres que se destacaram e de mulheres que servem de inspiração, não somente para as mulheres, mas também para os homens. Mas eu quero nessa noite, brevemente, tratar desta mulher, quase que anônima. A biografia de Ana é uma biografia muito simples, mas é preciso que nós saibamos que Ana foi aquela mulher através de quem o Senhor Deus abençoou a nação de Israel com um homem chamado Samuel. Samuel foi um extraordinário homem de Deus. E é aqui que nós temos o início da vida de Samuel. A história é muito simples. Ana não podia engravidar, ela era estéril, ela não podia gerar filhos, e ela orava ao Senhor. Aliás, era uma oração muito íntima, de modo que apenas os seus lábios se moviam, e ela falava com Deus. A sua oração está retratada aí no versículo de número 11, era o pedido de uma mulher que queria ser mãe, era o pedido de uma mulher que queria ter a graça de embalar nos braços um filho, era a oração de uma mulher que não podia engravidar, e ela pedia a Deus: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E essa mulher Ana se torna a mãe de Samuel. Samuel deve muito a essa mulher fantástica, uma mulher que inspira. E eu quero, para as mulheres aqui presentes, independentemente da idade, destacar 3 características na vida de Ana que servem de inspiração. Sabe o que é inspirar? Inspiração é aquilo que eu olho em uma pessoa e quero que aconteça comigo. Há pessoas que me inspiram. Há pessoas que me inspiram por sua vida de oração. Há pessoas que me inspiram pela sua integridade. Há pessoas que me inspiram pelo jeito de lidar com os outros. Há pessoas que me inspiram por sua generosidade. Há pessoas que me inspiram pela sua humildade. Há muita gente que inspira. Eu tenho pessoas que me inspiram. Espero que você também, e certamente tem. Pessoas para as quais você olha, talvez até pessoas que já tenham partido, tenham passado por sua vida, hoje não estão mais aqui, mas se lembram daquele momento, daquela experiência, daquele jeito, daquela palavra, e vez por outra nós nos reportamos, nós nos espelhamos, nós nos voltamos para essas pessoas que inspiram. Ana é uma inspiração. E há 3 coisas que eu quero destacar aqui nessa mulher que inspira. Você quer ser uma mulher que inspira seus filhos, que inspira seu marido, que inspira seus sobrinhos? Há pessoas que não inspiram. Há pessoas como Jezabel, que mulher perversa, aquela tal de Jezabel. Por favor, não coloque o nome em nenhuma menina de Jezabel. Que mulher má, aquela não inspira não. Mulher perversa, mulher maligna, vingativa, mulher doente, mulher má, uma mulher que não serve de inspiração, mas Ana serve de inspiração. E há 3 marcas que eu quero destacar aqui nessa breve reflexão nesse culto. Estão comigo até aqui? Amém? Primeira marca de uma mulher que inspira. A mulher que inspira é aquela que vê a possibilidade no meio da impossibilidade. Há pessoas que são extremamente pessimistas. O pessimista, ele vê um problema e ele olha para o problema e diz assim: que dificuldade. O otimista, ele vê o problema e diz assim: é um desafio.
Ou, resumindo de uma outra forma, aquele que quer, dá um jeito, e aquele que não quer, dá desculpa. Ana via possibilidade num cenário de absoluta impossibilidade. Qual era a impossibilidade? A Bíblia diz, no verso 5 e no verso 6, o Senhor lhe havia cerrado a madre, ou seja, Ana não poderia engravidar. Impossibilidade. Humanamente não tinha jeito. Humanamente não tinha solução. Mas a mulher que inspira, aquela que olha para um cenário de impossibilidade e vislumbra a possibilidade, ainda que numa pequena fresta, ainda que num pequeno brilho ao final do túnel, ela vê pela fé, no meio da impossibilidade, que é uma saída. Então ela vê o milagre num cenário em que humanamente não tem solução. E isso inspira. Quantas mulheres, muitas vezes os filhos chegam em casa abatidos, né? E elas dão aquela palavra de encorajamento. Não, vai dar certo, meu filho. Vai dar certo, pode seguir que vai. Então o marido chega abatido em casa, né? Por algum problema no trabalho. Aí encontra aquela mulher inspiradora, aquela mulher que vê a possibilidade no meio da impossibilidade. Senão vai dar certo. Não como a mulher de Jó. Que há mulheres que eu vou contar, hein? Como a mulher de Jó. Você sabe o que a mulher de Jó dizia para ele, olhando para o seu marido, sofrendo, com o corpo coberto de úlceras? A mulher de Jó dizia, amaldiçoa Deus e morre. Pensa numa mulher desse jeito. Com uma mulher dessa não precisa nem de inimigo. Não precisa de inimigo. Mas há mulheres que inspiram, e Ana é uma dessas. Não podia engravidar. 2 vezes a Bíblia diz que ela não podia gerar filhos. Mas ela orava e dizia, Senhor, o Senhor pode me dar um filho? Sabe o que é isso? É a mulher que vê a perspectiva do milagre. Sabe o que é milagre? Milagre é aquilo que não tem explicação humana. Para nós, segundo a Igreja Batista, comprar esse terreno aqui é um milagre. É um milagre, não tem explicação. Cidade Barra do Piraí é uma cidade pobre. É uma cidade pobre. Mas um dia nós entendemos que tinha sinal de Deus. A igreja concordou, nós entramos nessa parada, 42 parcelas, parecia assim um tempo muito longo. E foi passando, e foi passando, e foi passando. Agora só falta uma. Você sabe o que é isso? Ver a possibilidade no meio da impossibilidade. Isso inspira. Quero deixar essa palavra, mãe, esposa, filha, que aqui estão, que talvez estejam vivendo num ambiente de tanta impossibilidade, num ambiente em que a família é um caos, é uma agência do inferno, é um ambiente onde não se tem prazer de estar, é um ambiente de discórdia, é um ambiente de tensão, é um ambiente de provocação, é um ambiente de ebulição de ódio, de ressentimento, é um ambiente em que um não fala com o outro, em que um não tem amor pelo outro, é um ambiente totalmente de impossibilidade. Mulher, pegue essa palavra. Deus é o Deus que abre possibilidade no meio da impossibilidade. Compreende isso? E muda mesmo. Então esse é o primeiro ponto que eu vejo aqui de inspiração em Ana. Mulher que inspira é aquela que vê a possibilidade no meio da impossibilidade. Segundo lugar, a mulher que inspira é aquela que descobre o poder da oração. Não há arma mais poderosa do que a oração. Talvez aqui neste auditório nós tenhamos pessoas aqui que estão aqui, tiveram suas vidas mudadas porque lá atrás aquela mãezinha que talvez já tenha até partido para a eternidade, aquele paizinho humilde, mas que orava, que viu a possibilidade no meio da impossibilidade de um filho com a vida toda equivocada, mas orou e Deus ouviu.
Meus irmãos, o texto diz, no verso 11, que ela fez uma oração. Ela fez uma oração e ela estava orando, balbuciando. E Eli, diz o texto, verso 12, olhou para ela e viu aquela mulher falando baixinho e pensou assim, ela deve estar embriagada. E Ana disse assim, eu só falava no coração, falava só no coração e seus lábios se moviam. Ela estava orando a Deus. Ela está orando a Deus no verso 15, olha o que diz o texto, temos aqui um segredo tremendo. Diz assim, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Quantas pessoas atribuladas de espírito? Não é verdade? Quantas pessoas atribuladas de espírito nesse cenário de pandemia, pessoas atormentadas, pessoas vivendo uma crise de ansiedade tremenda, pessoas que estão vivendo um pavor, estão morrendo antes da morte chegar, morrendo nos sonhos, morrendo na esperança. Mas diz o texto, que ela era atribulada de espírito, ela dizia assim, não bebi vinho, nem bebida forte, mas estava, olha o que ela estava fazendo, derramando a minha alma perante o Senhor. Você sabe o que é derramar a alma perante o Senhor? É uma figura de linguagem de quem derrama a sua lágrima, sua dor, o seu sofrimento aos pés do Senhor. E uma mulher que inspira, ela aprende o poder da oração. Poder da oração. Há coisas que a gente pode resolver falando, mas há outros, falando com a pessoa, mas há outros só falando com Deus. Só falando com Deus. É aprender o desafio de se calar para falar com Deus. Lá na madrugada, quando está todo mundo dormindo, você quer experimentar algo tremendo? Vá para a sua sala, para o seu quarto. Deus não está buscando um linguajar perfeito, o uso adequado da língua. Ele quer que nós oremos como a Ana orou, derramando o coração aos pés do Senhor. E isso inspira. E isso inspira. Então, Ana é uma mulher que inspira. Primeiro porque via possibilidade no meio da impossibilidade. Entenderam isso? Segundo lugar, uma mulher que descobriu o poder de quê? Da oração. Mas há uma terceira e última marca. Eu queria pregar aqui 2 horas, mas a gente precisa andar aqui no culto, né? A segunda coisa que eu vejo de Ana que me inspira, e essa eu acho muito forte, sabe qual é? A mulher que inspira é aquela que aprende o segredo da entrega. Você observou, Ana não podia engravidar. Ela orou e Deus a abençoou. Agora você observou o que ela fez? Eucana disse assim, vamos a Siló para orar. E ela disse assim, não, deixa eu ficar aqui. Versículo 22. Depois que o menino for desmamado, você sabe quanto tempo uma criança era desmamada? Com 3 anos. 2 a 3 anos. Depois que ele for desmamado, olha o que Ana fez. O filho do seu sonho, da sua impossibilidade. Ela disse assim, depois que o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor. Agora olha o que diz o texto. E fique lá quanto tempo? Sabe o que é que Ana está dizendo? Senhor, eu não podia engravidar. O Senhor me abençoou. E agora que o Senhor me deu esse filho, quando ele for desmamado, 2 a 3 anos, eu vou levá-lo para o Senhor lá no templo, e vou deixar lá no templo a ser cuidado. Olha para mim aqui, mãe. Você tem filho pequeno? Pensa nessa situação. Pensa nessa situação de ver o menino Samuel dando tchau. Tchau, mamãe. Pensa saindo e deixando o menino. E às vezes a gente olha para esse texto e tem uma ideia equivocada de que Ana fez isso com o coração pesado. Mas olha o que diz a palavra de Deus no versículo de número 1 do capítulo 2. Então orou Ana e disse, olha o que ela disse, o meu coração exulta no Senhor.
Sabe o que é que ela está dizendo? Eu não podia dar à luz, o Senhor me abençoou, eu fiz um voto. O voto é de que, se o Senhor me desse um filho, eu consagraria a Ti. E ela cumpriu o voto. Na minha leitura limitada, eu diria que foi esse ato de Ana que fez nascer o grande servo de Deus chamado Samuel. Ela entregou um menino, mas não entregou assim, meu Deus, não vou ver mais. Com tristeza, não? Ela diz, o meu coração exulta. Sabe o que é isso? Poder da entrega. Olhem para mim, eu estou terminando. Quero dizer o seguinte, nós pais, e de forma especial as mulheres nessa noite, não somos donos dos nossos filhos. Nós somos mordomos. Nós os temos para cuidar deles por um tempo. Sabiam disso? Na verdade, a Bíblia dá uma vasta gama de orientações acerca da criação de filhos. A Bíblia diz, por exemplo, que filho é como flecha na mão do valente. Está lá no Salmo 127. Você já viu a flecha? A Bíblia diz assim, filho é como flecha na mão do valente. Que comparação, como assim filho é flecha? Aí a gente aprende o seguinte, flecha é um instrumento de guerra, usado na época medieval, cuja finalidade era alcançar um alvo distante. Talvez você se lembre daqueles filmes, o camarada põe uma maçã na cabeça e atira a flecha. A flecha é constituída de 3 partes. Ela tem o seu corpo, tem a sua cauda e tem a sua ponta. A ponta serve para aerodinâmica, para cortar o vento. E a cauda serve para dar direção. Você já deve ter visto, quando o arqueiro, lá nos filmes medievais, ele pegava aquela flecha e passava assim na língua. Porque essa cauda é feita muitas vezes de penas, para que elas estivessem bem unidas. Ele atirava. A finalidade da flecha é atingir um alvo distante. Agora compreenda isso. Filho é flecha. Nós precisamos dar aos nossos filhos 2 coisas. A primeira delas, precisamos dar raízes. Raízes. Sabe o que é dar raiz? Instruir a criança no caminho que deve andar. Esse mundo está todo torto. Pai, mãe, olha para mim. Se a senhora não der raiz boa, ela vai adquirir raiz ruim. Sabia disso? Então a gente precisa dar raízes para os filhos. Segundo lugar, a gente precisa dar asas para que ele vá bem longe. Vá bem longe. Débora e eu assumimos isto. Quando os nossos filhos estavam fora, tem uma época que os 2 fora, né, estudando, e a gente sentia uma baita saudade. Mas alguns perguntavam assim, pastor, como é que é passar o Natal sem os filhos aqui? Sinceramente, a gente sentia saudade, como sentimos ainda da Sara, que está lá em outro país. Mas uma alegria tremenda, sabe por quê? Porque a gente buscou dar raiz, e chega o momento de dar asas. Alguns pais dizem assim, eu não vou dar asa para o meu filho não, vai ter que ficar perto de mim. Eu preciso lhe dizer o seguinte, vai chegar um momento que seu filho vai dizer assim, você frustrou meus sonhos, eu queria ir. A bênção de uma mãe é dar raiz e dar asas. Sabe o que é isso? O segredo da entrega. Estão entendendo? Dá certo. Deu certo para Ana, porque ela levou o menino 3 aninhos. Às vezes eu fico conjecturando como é que foi essa caminhada. Segurando Samuel, 2 aninhos. Uma criança de 2 anos se sente cansada, pede colo. Não é verdade?
pede colo, aí a gente pega no colo, imagine, vai até Siló, aí chega lá, vamos despedir Samuel. Pela compreensão do texto, como eu disse, eu não imagino Ana, meu filho, você vai lembrar da mamãe, por favor, meu filho. Não, a Bíblia diz que ela exultou. E isso fez de Samuel um grande homem de Deus. Mulheres, sejam inspiradoras para os seus esposos, para os seus filhos, para os seus pais. Sejam inspiradoras. Mulher que vê possibilidade no meio da impossibilidade, que descobre o poder da oração e descobre a bênção da entrega. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar e depois a gente entra na parte final dessa celebração, que é a parte de homenagens. Quantos aqui entenderam a palavra dessa noite? Quantas mulheres aqui querem ser inspiradoras? Levante a mão. Você quer ser? A vida passa muito rápido. Daqui a pouco, a senhora que está com vigor, preciso dizer, os anos vão pesar. Eu tenho dito que uma coisa é herança, outra coisa é legado. Herança poucos podem deixar. Herança é aquilo que a gente deixa para o outro ter. Legado é aquilo que a gente deixa para o outro ser.